Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo 83, mas depois nós vamos para a segunda carta de Pedro, depois da oração. Salmo 83. Amém? Vamos encontrar, fica de pé comigo. Salmos de número 83. Deus é bom, amém? O salmista diz assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o seu povo e consultaram contra os seus escondidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque consultaram juntos e unânimes eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas, de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon e de Amaleque, a Filístia com moradores de Tiro. Também a Síria se juntaram com eles, foram ajudar os filhos de Ló. Fazem-lhes como os medianitas, como Cícera, como Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Até aqui, irmãos. Santo Deus, fala o nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, louvarmos o teu santo nome, dar-nos, ó Pai, um ouvido, ó Deus, puro, sincero nesta noite, que o nosso coração seja uma terra boa, Pai, para ouvirmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Tremendo, irmãos, a palavra de Deus é assim, tremenda, né? Tenho dito para os irmãos que ela passarás os céus e a terra, minha palavra não passará, diz o Senhor, né? E você vê que o salmista está clamando a Deus por uma atenção especial, para assim, ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus. Aí ele fala por quê? Porque eis que os teus inimigos fazem tumulto. Olha só, parece até que esse salmo foi escrito hoje à tarde. Porque os teus inimigos fazem tumultos e os que te odeiam levantaram a cabeça, ou seja, levantaram a altivez, a arrogância, né? Estão afrontando. Porque quando ele vê que não acontece nada, se uma pessoa fala uma coisa de Deus e cai um raio imediatamente, todo mundo vê, pronto, fica todo mundo quieto. Mas como não acontece nada, a pessoa fala, aí parece que não está acontecendo nada, os outros vão criando coragem para se levantar, para blasfemar contra Deus. E eles se reúnem, irmãos, e parece que eu estou vendo a mesma coisa de hoje. Esses povos aqui, todos, e se você, até mesmo no literal, eles estão reunidos contra Israel até hoje. Até mesmo no literal, eles estão reunidos até hoje contra Israel. E ele diz assim, porque os teus inimigos, está dizendo que o inimigo de Israel é inimigo de Deus. O inimigo da igreja é inimigo de Deus. Jesus falou assim, vós sereis odiados, porque eles também odiaram a mim. E nós somos o Israel de Deus hoje, somos a igreja de Deus hoje. Então tudo que é de Deus, até mesmo no sentido literal, é o nome Israel, lá a cidade de Israel, o estado de Israel, está sendo atacado, até no literal. Quanto mais a igreja, que é o objetivo de Deus. Amém? Que é salvar
o homem. Ele vai assim, ó: os que te odeiam levantaram a cabeça, ó, tomaram astuto conselho contra o seu povo e consultaram contra os teus escondidos. O que é os teus escondidos? Os que estão protegidos por Deus. Os teus escondidos são os que estão guardados em Deus. Estão guardados em Deus, estão protegidos em Deus. O adversário está se levantando contra nós, irmãos. Essa é a palavra de Deus para a igreja. Não tem outra conversa. O inimigo tem se levantado, ele nunca deixou de atacar, mas sempre atacou. Mas nós estamos vendo agora que nós estamos chegando ao fim dos tempos. Tem de tempos em tempos o inimigo se levanta, como se levantou aqui, ó. A palavra de Deus não está aqui. Essa palavra não foi só um fato histórico que aconteceu, isso continua acontecendo até hoje. E eles se levantam, tomam conselho, eles estão se reunindo, irmãos. Se você for procurar, for ver nas mídias, for procurar as coisas de site de partido, não sei o que, você vai ver literalmente eles falando a respeito do contrário da Bíblia, questionando a Bíblia, questionando a igreja, questionando as coisas de Deus, e os evangélicos e não sei o que, e querendo arrumar um jeito de fisgar. Por exemplo, agora estão querendo começar a cobrar imposto da igreja, que não é a cobrar, porque a igreja não tem, pelo menos a igreja séria, o objetivo não é riqueza, não é comércio, não tem fins lucrativos a igreja, amém? Vive de dízimos e de oferta. Aí tem que pagar as suas despesas e o que for possível vai fazendo a obra de Deus, no que vai sendo possível. Agora, devido a essas igrejas de maus testemunhos, que profanam, que são gananciosas, essas coisas, eles estão pegando esse pezinho, né, para poder colocar todo mundo numa bacia só. Amém? Eles colocam todo mundo, olha só. Eles pegam porque as igrejas contaminadas, elas foram contaminadas por quem? Pelo adversário. Então o que você acha que o adversário está fazendo? Ele contamina essas igrejas, para essas igrejas contaminar geral, contaminar todo mundo, e eles vão criar leis contra essas igrejas, e a igreja que seguir na lei, que não entrar no esquema deles, vão ser perseguidas. E as igrejas que causaram o motivo deles fazer essa lei, vão continuar funcionando. E isso aí vocês podem acreditar. A palavra de Deus, ela é repetitiva, irmão, de Gênesis a Apocalipse, né? Eu tenho dito, porque o homem também é repetitivo, ó. E ele fala assim, olha o que eles disseram, versículo 4, eles falam assim, eles tomaram conselho, né? Versículo 3, todo mundo consultaram todos contra os escondidos de Deus. Aí no 4 ele fala assim, ó, disseram, vinde e desarraiguemo-nos para que não sejam nação e não haja memória no nome de Israel. Isso aí aconteceu no literal, está acontecendo na igreja hoje. Aí agora nós vamos sair daqui dos Salmos e vamos para a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Pedro diz assim, irmãos, ó, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Ou seja, a intenção de Pedro é despertar em nós um ânimo sincero, amém? Para que nós tenhamos um ânimo que seja sincero, que seja verdadeiro, que não seja um ânimo fogo de palha, né? Que você, agora eu estou animadinho, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, aí amanhã, está caindo de novo. Então a intenção de Pedro, embora ele vai falar umas coisas aqui, a intenção dele é despertar o nosso ânimo, para você se fortalecer, né, em Deus. Ele fala assim, ó, para que vos lembreis, ó, das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, é o salmo que nós lemos, pelos santos profetas,
e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Ou seja, os apóstolos também vêm falando, os salmistas falam, os profetas falam, né, vem avisando a respeito do mundo ser nosso adversário. E hoje, mais do que nunca, está muito veemente isso. E ele diz assim, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que o adversário vai fazer? À medida que ele não vai falar assim, ele não é como se ele estivesse perguntando, ele vai dizer: onde está a promessa? Jesus não falou que ia voltar? Jesus não falou que vai vir buscar a igreja? À medida que essas coisas não vão acontecendo e eles vão criando, se encorajando, como o salmista disse lá, levantando a cabeça, né? À medida que eles vão fazendo isso, é como se eles estivessem questionando: cadê Deus? Cadê o Deus dele? Como o salmo que nós lemos no começo: onde está o teu Deus? Eles sempre vão questionar nessa área: onde está o teu Deus? Porque as coisas, irmão, estão acontecendo e a gente parece que humanamente a gente olha, parece que não está vendo nada de anormal, está vendo nada de anormal, mas Deus está no controle. Como eu falei, a mulher falou lá no São Paulo, lá, sei lá onde que ela falou aquilo, no desfile lá, Deus está no controle, filho. Se Deus quisesse fulminar aquele povo tudo uma vez ali, ele fulminava. Já houve casos nas escrituras que ele fulminou tudo, que ele acabou com o exército de Senaqueribe numa noite. Um anjo só precisou de um anjo para fazer isso. Um exército cercando Israel, Jerusalém, e Ezequias apresentou a cartinha para Deus. Quando foi de manhã, perdeu o exército adversário. Um anjo, a Bíblia diz. Então, quando Deus quer, irmãos, ele vem e ninguém, como diz o salmista, operando Deus, quem impedirá? Agora, Deus, ele é rico em misericórdia, ele está dando oportunidade. Ele avisou, usou aquela voz lá, usou aquela que se diz irmã, não sei até que ponto é irmã, se vai ser salva ou não sei. Deus sabe se ela vai ser salva ou se não vai. Só sei que Deus usou a voz dela lá no meio daquela multidão para falar que o fim está próximo. As coisas estão acontecendo de acordo com o que Deus já avisou nas Escrituras. Que no final dos tempos, o próprio Pedro fala, o apóstolo Paulo fala, aqui mesmo Pedro fala nessa carta, o apóstolo Paulo fala que no fim dos tempos os homens seriam arrogantes. Seriam arrogantes. O que é arrogância? É você achar que pode enfrentar Deus. Arrogância é quando a gente vê uma pessoa, né, um camarada muito mais fraco que você, começar a te afrontar, leva logo um tabefe na orelha. É assim que a gente faz, nós que somos limitados. Quando um mais fraquinho quer afrontar, a gente não aceita. Mas Deus não. Deus é longânimo, Deus é paciente, né? E Deus tem esperado. Ele fala assim, para que lembreis, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, ou seja, com o seu próprio desejo carnal. As pessoas estão andando, estão fazendo leis segundo os seus desejos carnais. O objetivo do sistema hoje é que não haja mais hétero, nem homem nem mulher. O objetivo é que não seja hétero. Os irmãos sabem o que é hétero, né? Então, o objetivo é que não haja mais isso, essa separação, por causa do desejo carnal de hoje. É mole? Isso está nas Escrituras. Pedro já vinha avisando, Paulo também avisou e Pedro também está avisando. Eles vão se levantar, irmãos. Essa semana eu vi um desfile de garotinho, menino, tudo vestidinho de menininha, de calcinha, de não sei o que, de bandeirinha, aquela bandeirinha do LGBT, e na Espanha. E por quê? Porque estão apoiando isso.
Já estão ensinando a criança desde pequenininha a serem isso aí é contrário à natureza. Serem, ele fala que o normal é isso, é serem qualquer coisa, não ser mais hétero, não vai ter hétero. Eles querem acabar, assim como eles querem acabar com o cristão. Para não ter hétero, tem que acabar com o cristão, porque o que prega a moralidade, que prega a vontade de Deus, né, é o cristão, é os seguidores de Cristo, é os seguidores da Bíblia, e por isso eles querem acabar com a Bíblia, querem modificar a Bíblia, querem acabar com a Bíblia, porque para eles conseguirem fazer isso que eles querem, eles precisam fazer isso eu entendo, e eles vão tentar fazer, já estão tentando derrubar a igreja do Senhor. É só os irmãos ver jornal, que essas coisas já estão passando no jornal, a não ser quando é coisa que a igreja, coisa que aí eles não passam, né? Mas coisa que interessa a ele, por exemplo, teve um outro dia aí, uma pessoa homossexual, que é transvesti, sei lá como é que fala o nome, que é tanto troço que eu não sei o que é mais, matou lá uma criança, sei o que, isso não passou em jornal nenhum. Mas o dia com um evangélico lá, que se diz evangélico, que também é outro ignorante, foi xingar, foi brigar com a mulher que estava de turbante de macumba, aí passou em todos os jornais, todos. Agora o gay que matou a criança, eles não passaram, né? Por causa de banheiro, inclusive. A menina, não sei se foi nos Estados Unidos, o jornal não postou. Mas se for um cristão, na mesma hora, crente não pode pisar fora da linha, não pode tirar o pé do caminho. Botou o pé um pouquinho, se você estiver todo lá, eles não vão falar nada, mas se tu só dá uma escorregadinha, eles vão te usar para escandalizar o evangelho. E a Bíblia diz, né, que o escândalo é inevitável, porque o evangelho foi dado a homem, já vaso de barro, como nós pregamos outro dia, né? E aí muitos vasos têm se contaminado. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde, versículo 4, depois que fala os bem-aventos escarnecedores, né? E eles vão vir dizendo assim, ó, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, e eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Olha só, eles têm a audácia de questionar Deus, mesmo sabendo que as coisas estão no seu lugar por causa de Deus, porque na verdade a terra é uma bola de água, uma bola de água. Se Deus tirar a ordem dele, haja separação. Se Deus tirar os termos que colocou o mar, isso alaga tudo. E eles sabem disso, mas aqui viu o que o apóstolo está falando? Eles ignoram isso. Eles ignoram isso, que a terra toda é água. Inclusive os cientistas comprovam isso. A terra é mais água do que tudo, é 70% de água. E tem lugar que é mais baixo do que o mar, e o mar não alaga. Não invade. Tem lugares assim. Mas aí agora as coisas estão começando a modificar. As coisas estão começando a modificar. Porque os selos já estão sendo abertos, irmãos, do Apocalipse. Nós temos visto assim coisas incríveis acontecendo no deserto. Parece que não tinha nada para acontecer no deserto. Não tem árvore para queimar, não tem casa para ser alagada, para dar enchente, mas está nascendo água no deserto. O Mar Morto, que era morto, essa semana eu vi um rapaz pegando um peixinho na mão assim, lá no Mar Morto, peixinho pequenininho. Aquele peixinho pequenininho, e ele pegou com alegria, porque o mar é morto, não tinha vida, mas a Bíblia falou que
Ele vai ter vida. E quando isso for acontecendo, é porque está próximo à vinda do Senhor. E os lugares que parece que não tem, que estava tudo bem, estão pegando fogo, está tendo um maremoto, tsunami está tendo um atrás do outro, uns mini tsunami, até mesmo aqui no Brasil. A água foi lá em Ipanema, foi lá em Copacabana, foi lá no hotel, pegou carro com tudo na rua. Fora do Brasil tem um monte de lugar acontecendo a mesma coisa. Tu está na praia assim, não, se fosse uma coisa assim que a onda já estivesse brava, já amanheceu assim, não. Você está na praia, de repente vê uma onda, vê uma onda ali, quando tu vê aquela onda não para, ela vai passando pela areia assim, ó, e vai indo, vai entrando pelos carros, pela cidade dentro, do nada, sem aviso. Está acontecendo assim várias vezes. Isso sem se contar nas tempestades, nos temporais que estão, os vendavais. Aqui no Brasil não tinha esse tipo de vento. Não tinha. Nós sempre nos orgulhamos disso, né? Que só tínhamos político corrupto. Não tínhamos maremoto, nem tsunami, nem terremoto, nem vendaval, nem furacão. Às vezes tinha um vento forte, mas não era esse furacão que tem aí. Outro dia houve um vento aqui terrível, um em Santa Catarina, outro em São Paulo, e eu acho que até aqui no Rio de Janeiro andou dando um vento assim forte, saca, na região dos lagos, um vento forte que estreou tudo. E ele diz assim, ó, e eles voluntariamente, quer dizer, o que é voluntário, irmãos? A pessoa escolhe, você não é obrigado, você escolhe. Sabe o que aconteceu? Eva, no paraíso, ela foi voluntária. Ela não foi obrigada. Amém? Voluntária. O Satanás falou que ela podia comer, que ela ia ser igual a Deus, ela quis comer. Vou comer, quero ser igual a Deus. A mesma coisa isso aqui, ó. Como não é? Mas, meu irmão, você não está vendo os termos. Você não está vendo que a terra era só água? Cientificamente já foi comprovado que houve dilúvio. E não houve uma vez só não, porque a terra, quando Deus recriou a terra, ela estava toda coberta de água. Só tinha na terra animais marinhos, toda coberta de água. E Deus lhe colocou termo, haja separação. No que ele diz, haja, o verbo haver, as águas começaram a se recuar assim, ó. E separação de água, irmãos. Porque se o mar não é salgado, e como é que tem água doce, inclusive às vezes nascendo do lado do mar? Né? Água doce. Porque Deus nos fez para saciarmos a nossa sede com água doce, não é água salgada. Então ele fez separação. Aí a pessoa ignora isso, a pessoa escolhe, é igual hoje, a pessoa escolhe aceitar o que está errado, está vendo, está escrito, está visto, todo mundo já viu, mas você não quer aceitar daquele jeito, quer ficar do jeito que você quer. Todo mundo viu. Nós estamos vendo isso aí acontecendo no Brasil direto. Todo mundo sabe a verdade, todo mundo sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, mas prefere voluntariamente escolher o errado. Ou seja, se levantar contra Deus. Porque escolher o errado, irmãos, é se levantar contra Deus. Não sou contra Deus, não. Irmão, se você é a favor da fraude, da mentira, do engano, você é contra Deus, porque Deus é a verdade. Jesus fala assim, eu sou a verdade. Então no momento que eu fico contra a verdade, estou contra Deus, porque Jesus é Deus. Literalmente, isso aí é uma coisa simples de calcular, não precisa nem fazer conta. Só tem a verdade e a não verdade, que é fraude, mentira, engano, dividido num monte de coisa, né? A verdade é uma só, verdade. Agora, a fraude, ela tem um monte de nome assim, para justificar o engano. E ele diz assim, isso nos últimos, e observaram que ele fala assim,
Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores, voltando aqui no versículo 3 de Pedro, ele falou assim, sabendo que nos últimos dias, então quer dizer que nós estamos nos últimos dias, irmão. Você está vendo escarnecedor? Você liga a televisão, você vê escarnecedor? Você liga a internet, você vê escarnecedor? Você vê a pessoa subir no palco para chamar Jesus de gay, para falar não sei o quê, escarnecendo da religião? Tem visto isso? Então, irmão, estamos nos últimos dias. Simples assim. Uma vez ou outra, no decorrer desses anos até agora, você encontrar um profano, um inimigo de Deus, é uma coisa. Mas agora, é muito escancarado, é muito. Está todo mundo gritando, crucifica. Os apóstolos só um pouquinho, ficam lá, o resto é crucifica, crucifica. Ou seja, na linguagem de hoje, só usando, escarnecendo da obra de Deus, escarnecendo da salvação. Para eles nós somos como doente, como pessoas sem entendimento, como bobões, como não sei o quê, e estão querendo colocar em nós um título de genocida. Eu já vi um cidadão político aí falar que Israel é que é o genocida. Pelo amor de Deus, o povo que desde o princípio da Bíblia aqui, estão se levantando, tentando acabar com ele, vez após vez, igual nós lemos aqui no Salmo 83, se reunia todo mundo contra ele. Hoje ainda está do mesmo jeito, não está ninguém do lado dele lá em Israel, lá daquele povo lá do Oriente Médio, não tem ninguém do lado de Israel, e eles não acabaram com Israel ainda, por quê? Se é só um Estado, por causa de Deus. Toda vez que eles tentam, Deus move um milagre e Israel aumenta mais. Toda vez que tentaram. E agora não aconteceu mesmo. Pode reclamar, pode respernear. E o Brasil, coitado, agora está se colocando. O Brasil não. Dirigentes brasileiros se colocando contra Israel, porque o brasileiro, cristãos, não são contra Israel. Quer dizer, arrumando confusão para o Brasil de graça. De graça. Porque se coloca dura coisa é se achar lutando contra o Senhor. E Israel só tem 10 ou 11 milhões de pessoas só. É pouquinha gente. É como na época de Ezequias. É pouquinha gente, filho. Mas o salmista diz assim, lembra de Eliseu? Ele assim, abre os olhos desse jovem, filho. Ele estava apavorado, porque o exército estava cercando, mas são muitos que são contra nós. Aí o Eliseu falou assim, abre os olhos dele, Senhor. E quando abriu, e ele viu que são muito mais os que são conosco, não dessa terra, mas os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. E os livra. O salmista diz isso, e a gente vê isso acontecendo literalmente. É só você ir lá para a guerra, lá, olhar para pegar, é só você pegar a noticiária, mesmo distorcida, mesmo a notícia sendo toda torcida, tu olha com olhos neutros, ou pelo menos com olhos cristãos, que tu vai ver a mão de Deus operando. E quando Deus opera, meu irmão, é como o salmista diz, realmente, quem impedirá? Tem um monte de potência aí, um monte de bomba atômica para todo lado. E como é que ninguém não toma uma providência contra Israel? Porque Deus está no controle. Quando Deus está no controle, uma mulher doida igual aquela, que se diz cristã, chega no meio da multidão e proclama que o Apocalipse está próximo e que eles precisam se converter. Olha só, a mulher falou isso lá. Do nada, quem tu acha que faz ela fazer isso? Ela não sabe, né? Talvez ela até pense que foi ela, mas quando tu vê, falou. Quando tu vê, Deus já te usou. Amém? Porque Ele está no controle de tudo. E ele diz assim, eles voluntariamente ignoram aquela coisa.
você escolheu errado, sabendo que está errado, aí vai assim, ó, e já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, quer dizer, eles sabem disso. Por que eles sabem disso? Porque aquelas histórias, tudo lá do Oriente Médio, daqueles povos que tem lá, todos eles têm história que conta lá do dilúvio, de Noé, de tudo, diante lá do princípio. Eles têm lá o jeito deles, os livros deles, que não é a palavra de Deus, mas está contando mais ou menos o que aconteceu, entendeu? Então eles sabem, e fala assim, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, ou seja, por causa dessa confusão, por se levantar todos para pecarem contra Deus, Deus enviou um dilúvio. Por que teve dilúvio, irmão? Por causa dos nossos pecados, ou seja, os pecadores daquela época. Deus exterminou tudo e começou de novo. E agora, Pedro vai dizer aqui que, se você for ler o resto da carta toda aqui, ele vai dizer que agora essas outras coisas, essa terra está destinada ao fogo, entendeu? À destruição, não mais à enchente. Mas para os salvos, nós vamos chegar aqui, a nova céus e nova terra. Aí vai assim, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Olha só, então o juízo vai chegar, irmãos. O juízo vai chegar. E o próprio Jesus falou assim, que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Juízo. O povo estava blasfemando, o povo estava escarnecendo de Deus naquela época. Aí depois disso, aí demora de novo agora, porque o dilúvio ficou recente. Aí eles temem a Deus por certos anos, mas depois começa a criar asinha de novo. É o que está acontecendo agora. É igual o próprio Israel. Deus levantava um libertador, aí o povo via aquele milagre todo, aí seguia, mas daqui a pouco aquele libertador morria, o filho assumia, e daqui a pouquinho o neto assumia, quando via, estava desviado do caminho do Senhor. É só ler a história dos juízes, todo foi assim. Se desviava, Deus levantava alguém, aí levantou Gideão, levantou Jefté, levantou Débora, e não sei o quê, e foi indo assim. É só ficar um período, o povo se acostuma com o pecado, fica um período sem ver um milagre de Deus, sem ver uma demonstração do poder de Deus, já começa a se contaminar. E ele vai assim, por quê? Por causa da concupiscência. Porque não é porque, às vezes, irmão, a gente não peca, nós não pecamos por causa do juízo de Deus, porque nós tememos a Deus e nós sabemos que o que desagrada a Deus, Ele vai cobrar. Mas se não tem Deus, isso é um inferno. Nas cidades, irmãos, nos povos que não tinha Deus, olha só, nos povos que não tinha Deus, a cultura deles era profana, tinha negócio de família, não, é tudo misturado. Inclusive eles querem acabar com a família. Basta que a pessoa nasça para ser usada, já desde criança ser usada na promiscuidade, e criado assim, e vivem assim até morrer. Sodoma foi um lugar assim, amém? Em Sodoma não tinha hétero, a não ser Ló e sua família. Se tivesse mais um, Deus não tinha destruído Sodoma. Abraão ainda intercedeu, mas Senhor, mas se tiver lá tantos, lá, se tiver eu não destruo. Se tiver 20, não destruo. 10, não destruo. Se tiver 5, se tiver 5, Abraão, eu não vou destruir, por causa da sua intercessão. 5. Não tinha nem 5.
Só teve 4, as 2 filhas de Ló, a esposa e ele. Amém? O resto era tudo profano, não tinha mais hétero lá naquela cidade. Ali, ele falou, eu queria pegar o anjo, manda o anjo aqui para a gente. E o próprio Ló, o anjo, ele ofereceu as filhas dele, que ainda eram virgens, por isso que só tinha 4. Tinha as filhas dele, que ainda eram virgens, e ele e a esposa, que eram héteros, né? Só namoravam o casal. O resto da cidade, tudo namorava, homem com homem, mulher com mulher, misturava tudo, com criança, com tudo. Sodoma. E Deus falou assim, vou lá destruir aquela cidade. Não aguento mais até aquilo mais. Porque isso diante de Deus é uma profanação. Deus não aguentava mais ver aqueles pecados de Sodoma. E quando ele faz para Abraão, promete a Abraão, se tiver liberta, é porque Deus sabe que não tem. Deus sabe que não tem. E aí Abraão ficou sem graça de pedir, de interceder por menos de 5. E aí já seria a família de Ló mesmo só. E aí Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Amém? Olha só quanto isso aí, irmãos. Por quê? A pessoa sem Deus, sem conhecer o verdadeiro Deus, vive na promiscuidade. Vive na promiscuidade. Não tem jeito. E por mais que seja o homem sem Deus, ele é pecador. Todos somos pecadores, mas sem Deus a pessoa vive na prática do pecado, nem que seja em pensamento. Não tem nem conversa. Ele vai assim, ó. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, porque não foi isso que ele estava perguntando. Onde está a sua promessa, que é Jesus, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ó. Ainda que alguns a têm por tardia, ou seja, alguns ficam achando que está demorando, né? E ó, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, aqui é mais um texto que contesta o pessoal da predestinação, né, calvinista, que não, aqui ele está aguardando, o Senhor, na longa benignidade dele, está aguardando para que ninguém se perca. A vontade dele é que ninguém, vão se perder muitos, mas não foi porque o Senhor não esperou. Não foi porque o Senhor não esperou. Amém? Porque o Senhor tem sido longânimo. A vontade dele é te salvar. A vontade dele é nos salvar. E a gente não sabe, você viu o meu cunhado esses dias aí, né? Foi ele aceitar Jesus, pronto. Ó, Deus já podia ter levado ele antes, que já estava sem comer já uns dias já. E já não conseguia comer mais de meses, e ainda aguentou até ser salvo, até aceitar Jesus. Olha só, eu vi aquilo como sendo um milagre de Deus, já era para ter morrido antes. Inclusive já teve doenças graves também antes, 2 vezes, e não morreu. Você vê como que Deus é bom. Então, mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você já viu que quando acontece uma tragédia dessa, irmãos, é de repente. De repente. Você pode assim, ó, não tem lugar para se esconder de Deus. O salmista diz assim, ó, se eu descer lá na profundeza do abismo, o Senhor me encontra. Se eu pegar as asas da alva e sair voando por esse universo, lá está o Senhor. Ele é onipresente. Assoviozinho, né? Ele é onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas e ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, aonde nós vamos correr de Deus? Aí, porque você fala assim, não, eu posso estar num lugar tranquilo, a gente evita de morar embaixo do barranco. Eu, por exemplo, penso muito isso. Evito de morar na beira do barranco, nem embaixo nem em cima. Não de cima cai em cima de mim, ou senão eu caio em cima do outro, embola tudo. Então, né, quando eu fui comprar o apartamento lá em cima, eu vi um lugar que eu achei que está longe
da corredeira se der problema, né? E deu problema e realmente foi forte lá onde eu tenho um apartamento, mas não atingiu nenhum dos prédios lá. Mas se Deus quiser, se Ele fizer a água toda cair num lugar só, se Ele chegar com uma nuvem pesada aqui e penetrar, um lugar tranquilo, né? Aqui é um lugar aberto, né? Um campo aberto, não tem muito problema com enchente, com essas coisas, mas se Ele deixar cair tudo de uma vez, nem a casa não aguenta. Amém? Então, quando Deus quer pesar, quer tratar, quer fazer alguma coisa, Ele faz. Ninguém pode impedir Deus. Amém? Então nós temos que lidar com Deus com muita sinceridade, com muita pureza no coração, porque o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. Não dá para você enganar Deus, ficar assim, eu não sei. Se você pode enganar Deus, Ele não é Deus. Amém? Se você consegue enganar Deus, então eu vou falar uma coisa para você: eu não sirvo o mesmo Deus que você, porque o meu eu tenho um temor, tudo que eu penso Ele já sabe antes. Não posso negar, se pequei tem que arrepender, se falei errado tem que admitir, se eu errei tem que admitir, porque Ele conhece todo o meu coração. Não adianta esconder, não dá para manipular Ele. Não, Deus, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou passar a fazer isso, vou passar a fazer aquilo. Esses votos inúteis, porque Deus sabe que você não vai fazer. Eu estou falando porque eu já tive, eu sempre gosto de lembrar, eu já tive promessas nesse lugar, irmãos. E não só nesse lugar, mas já vi muitas promessas quebradas no meio evangélico, no meio cristão, porque a pessoa fala que, não, Deus fizer, eu vou fazer, e não faz nada. Aí Deus, e às vezes Deus faz só para revelar, e a pessoa não fez nada, e ela esquece que, fulano ouviu você prometendo, ciclano ouviu, cheio de testemunha que ouviu você prometendo que se Deus fizesse determinada coisa, você ia fazer, e aí você consegue ficar, como diz a nossa língua carioquês, né? Fica de migué, né? Fingindo que não é contigo, que não prometeu nada, né? Fica usufruindo o que Deus fez, fica usufruindo o que Deus deu, e finge que não aconteceu nada, que você não prometeu nada. Não se brinca com Deus assim. Então não ignoreis, porque Deus, Ele está, e Ele fala assim, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, não querendo, senão que todos venham o quê? Olha só o que Deus espera de nós. Ele não falou que veio para salvar, não. Estou esperando para salvar todo mundo, não. Ele está esperando o nosso arrependimento. Amém? Mas eu já me arrependi. Mas o irmãozinho ainda não. O outro ainda não. Outros que ainda vão vir ainda não se arrependeram. Está nesse alguns que se percam. Está incluído nesse alguns que se percam. E Deus está aguardando arrependimento. Então o que Deus aguarda de nós, irmão, para começar a operar nas nossas vidas, é o nosso arrependimento. Amém? Quando nós nos arrependemos do que falamos, do que prometemos errado, do que praticamos errado, do que pensamos errado, do que agimos errado, quando nós nos arrependemos do pecado que pecamos contra Deus, aí Ele começa a trabalhar na nossa vida. Antes disso não tem, se não tiver conserto não tem jeito, né? Como sempre eu digo, Ele não vai escrever na linha torta, é preciso acertar a linha. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, será um dia que vai ser uma coisa de repente, irmãos. Embora está demorando, embora para nós a gente acha que está demorando, já estou fazendo 62 anos agora, em maio, né? E até agora Ele não veio. Daqui a pouquinho pode ser que eu vá embora e Ele não veio ainda. Mas o dia que vier, vai ser assim, de repente. Por isso nós temos que ficar atentos. Se Ele não vier, você viveu na presença de Deus, morreu na presença de Deus e foi para o céu.
Mas e se ele vier, e você estiver aqui ainda, e não estiver na presença dele, não tiver entregue a sua vida a ele, não for chamado ainda de filho de Deus, porque a palavra diz que só aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão chamados filho do Deus vivo. Ah, mas eu sou uma boa pessoa. Boa pessoa não vai para o céu. O inferno vai estar cheio de pessoas que se achavam boas. Porque bom, Jesus Cristo deixou claro, nem ele como homem, ele questionou, bom mestre, o rapaz falou para ele, bom mestre, por que tu me chama bom? Porque não tem nenhum bom na terra, ele estava se incluindo como homem, né? Não tem nenhum bom na terra a não ser Deus. Ou esse homem vê Jesus como Deus e dava uma resposta para Jesus, é porque tu és Deus. Aí ficava certo. Porque senão o homem estaria com o conceito errado de achar que tem alguém bom nessa terra, quando as Escrituras diz que não tem. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que as pessoas vos convém ser, havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, né? Olha como que nós temos que ficar, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor. Aguardando e apressando-vos é o quê? É você se apressar em se arrepender, se apressar em se santificar, se apressar em viver uma vida que agrade a Deus, porque de repente pode acontecer isso aqui que Pedro falou, né? Em que os céus, em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então os salvos, os que entregaram a sua vida a Cristo, que permaneçam em Cristo, né? Corram para se santificar, para se separar. Aí fala assim, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém, irmãos? Então os salvos aguardam novo céu e nova terra. Os não salvos, filho, a esperança deles é aqui. A hora que tirar o tapete, cadê a terra? A hora que cair, caiu. Vai socorrer para onde? Versículo 14 fala assim, por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação a longanimidade do Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Eu vou parar aqui para não esticar até o final aqui, que a hora já voou. Mas que Deus venha nos encontrar em santidade, irmãos, e em paz. Olha só, o que é isso em paz, irmão? É aquela paz que eu sempre prego aqui, que eu falo para os irmãos. Jesus Cristo chegou e falou assim, minha paz vos dou. A paz do Senhor, irmão, o estar em paz é estar firmado na salvação em Cristo Jesus. Vai cair o céu, e daí? Tomara que caia de uma vez, fazer o quê? Eu quero estar com Deus. Irmão, vai estar no seu quê? Não, irmão, só vai acontecer se Deus permitir. A paz, está uma luta, porque as guerras daquela lá no passado, aquelas guerras físicas, agora está ameaça de guerra também física, né? Mas as guerras à nossa volta, o nosso dia a dia, nós sempre estivemos em guerra, irmãos. Sempre estivemos em guerra. A chamada nossa é para ser, por isso que a Bíblia chama o povo de Deus de Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Quer dizer, quando nós somos salvos, nós somos ingressados no exército do Senhor. Exército faz o quê? Luta batalhas. Amém? Luta guerras. Para que serve o exército?
para defender a cidade, para proteger, para atacar o inimigo, para se defender do inimigo. O do Senhor é para se defender do inimigo. Então, quando nós somos ingressados no exército de Cristo, nós começamos uma batalha. Amém? Diferente da outra batalha. Antes nós estávamos batalhando por coisas materiais, agora nós estamos batalhando pela nossa salvação, que é a obra de Deus, que eu sempre falo para os irmãos. A obra de Deus é você. E você tem que lutar para não se perder. Lutar para não ir para o inferno. Lutar para não deixar o inimigo te enganar, te seduzir com as coisas desse mundo. E ele nos seduz com as coisas desse mundo. O que ele usou, se você ouvir o argumento que ele usou com Eva, o fruto era desse mundo. Os olhos de Eva, aquele fruto é bom de comer. Ele falou, daí, pode comer, filho, não tem problema nenhum. Quando tu comer, você vai ser igual a Deus. Deus falou, você vai morrer, não vai não, vai ser igual a Deus. E isso aí se aplica no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. O que tem? Um adultériozinho, um dinheirinho fácil, um troco a mais que recebe, uma coisa, às vezes é uma bobagemzinha, irmãos. Mas um abismo chama outro abismo. Eu tenho visto uns pedacinhos assim que eu não aguento ver, né? Daquele, não vou citar o nome dele, um profano aí que agora está cabeludo, barbudo, já foi um ícone da igreja, que às vezes o irmão fica me perguntando lá, porque meu irmão, não pergunta que aquilo é nojento, aquele homem, esses dias ele estava falando umas nojeiras, porque parece que ele tem um filho também homossexual, não sei, então ele defende agora isso, falando lá umas coisas lá no paraíso, contestando e falando, mas um homem que já foi um dos maiores pregadores do Brasil. Um abismo, irmão, chamando o outro. Depois para sair é difícil. Olha só, começou com um pecadinho, começou a se envolver na política. Esse homem era um referencial no país, começou a se envolver na política. E se envolver na política, você se envolver na política para aconselhar um governante, aconselhar um presidente, um deputado, aconselhar, a pessoa vai na sua igreja, pega um conselho com você e tal, tudo bem. Agora, quando você começa a se contaminar, começa a pegar um negocinho por fora, né? Começa a receber uma propina, como a Bíblia diz, uma peita, um suborno, aí eu não sei o que foi que aconteceu. Eu sei que ele estava envolvido na política, a política é corrupta, se você não vigiar você se contamina, se você não vigiar respinga em você, aí a veste não fica mais limpa, a veste espiritual não fica mais limpa, se não se arrepende vai se sujar mais ainda. Aí a Bíblia fala, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, meu irmão, pode se sujar mais, porque o sujo que você está já vai para o inferno com ele, então pode se sujar mais. Ou se limpa de uma vez, ou se suja. Tem negócio, não, tem só um espinguinho, aquele espinguinho vai te levar para o inferno. Amém? Vai levar para o inferno. Então, e esse homem, hoje você vê, e é um homem que tem para muitos, até para a igreja, até nessa igreja já vi pessoa dando crédito a esse camarada. Você imagina quantas pessoas não têm se desviado por causa do conselho desse camarada? Quantas pessoas não têm andado no conselho dessa pessoa? Que ele pode até falar uma coisinha certa, mas com um monte de coisa inserida, porque é um instrumento do Satanás. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ajude. Vamos ficar de pé. Aquele que está limpo, limpe-se mais.